Meus pais deram a casa onde morava, como presente de casamento para a minha irmã, e me deram 30 dias para sair. Eu sorri friamente, pois o presente deles se tornaria o maior pesadelo. O cheiro de tinta fresca e madeira polida era o meu perfume favorito. Durante 10 longos anos, foi o cheiro da minha vida, do meu suor e do meu sonho. Lembro do dia em que meus pais me mostraram a casa pela primeira vez. Era uma ruína. As janelas estavam quebradas, a tinta descascava das paredes e havia um buraco no telhado que deixava a chuva criar uma poça esverdeada no meio da sala. Qualquer um teria fugido. Mas eu, uma recém-formada em arquitetura com mais sonhos do que dinheiro, vi um potencial que ninguém mais enxergava. É o que podemos oferecer, filha, disse meu pai, Sérgio, com seu tom prático de sempre. O preço é uma pechincha. Você paga um aluguel simbólico para nós, bem abaixo do mercado, e em troca, usa seu talento e suas economias para arrumar o lugar. Quando você estiver mais estável, a gente negocia e ela se torna sua de vez. Minha mãe, Lúcia, sorriu e me abraçou. Sabemos que você consegue, Juliana. Você sempre foi a nossa filha independente, a nossa batalhadora. Naquela época, essas palavras soaram como um elogio, um voto de confiança. Mal sabia eu que, independente, era apenas uma forma bonita de dizer se vira sozinha. Agarrei a oportunidade com unhas e dentes. A casa se tornou meu projeto de vida. Cada centavo que eu economizava ia para ela. Meus amigos viajavam, compravam carros, saíam para festas. Eu passava meus fins de semana de joelhos, assentando o piso. Os primeiros 2 anos foram os mais difíceis. Tive que refazer toda a fiação elétrica, que era um perigo constante. Contratei um pedreiro para me ajudar com a parte hidráulica, mas fui eu que desenhei todo o novo sistema, garantindo que cada torneira tivesse a pressão perfeita. Lembro-me de uma noite de temporal em que a chuva invadiu a cozinha. Passei a madrugada com baldes, exausta e chorando. Mas na manhã seguinte, eu já estava no telefone, orçando um novo telhado. Com o tempo, a ruína começou a se transformar em um lar. O meu lar. O piso de cerâmica quebrado deu lugar a uma madeira quente e aconchegante. A cozinha, antes um pesadelo engordurado, tornou-se o coração da casa, com móveis planejados que eu mesma desenhei e uma bancada de quartzo branco que brilhava sob a luz. No quintal, onde só havia mato e entulho, eu projetei e ajudei a construir um deck de madeira, cercado por um pequeno jardim que eu regava todas as manhãs. Eu investi mais de R$200 mil naquele lugar, sem contar minhas incontáveis horas de trabalho, meu esforço físico e mental. Enquanto eu construía meu futuro tijolo por tijolo, minha irmã mais nova, Amanda, vivia uma realidade completamente diferente. Ela sempre foi a princesa da família. Seus desejos eram ordens. Meus pais pagaram sua faculdade particular, seu carro, suas viagens ao exterior. Quando ela ficou noiva de Rodrigo, um rapaz de família rica, a alegria dos meus pais foi imensa. Eles não pouparam despesas para organizar uma festa de noivado luxuosa. Eu fiquei feliz por ela, de verdade, mas não pude deixar de sentir uma pontada de injustiça. Eu era elogiada pela minha força, mas era a fragilidade dela que era sempre recompensada. A bomba explodiu em um domingo, durante um almoço de família. O clima era de festa. Eles falavam animadamente sobre os preparativos para o casamento de Amanda. Eu estava sentada à mesa que eu mesma havia envernizado, no cômodo que eu havia salvado da umidade, sentindo um orgulho silencioso. Então, meu pai limpou a garganta. Temos uma grande notícia, uma surpresa para o casal. Ele anunciou, olhando para Amanda e Rodrigo. Sua mãe e eu pensamos muito em um presente de casamento que fosse realmente especial, algo para a vida toda. Amanda bateu palmas, seus olhos brilhando de curiosidade. Minha mãe segurou a mão do meu pai, com um olhar cúmplice. Decidimos dar a vocês a casa onde a Juliana mora, disse meu pai, como se estivesse anunciando o tempo. O mundo parou. O som dos talheres, as vozes, tudo desapareceu. Eu só conseguia ouvir o zumbido nos meus ouvidos. Olhei para o meu pai, para a minha mãe, para a minha irmã.
O sorriso de Amanda era largo, triunfante. Rodrigo parecia sem graça, mas aceitou os parabéns. Ninguém olhou para mim. E a Juliana? Consegui sussurrar, a voz saindo falha. Foi minha mãe quem respondeu, sem me encarar. Ah, querida, você terá que desocupar, é claro. Damos a você 30 dias. É tempo mais do que suficiente. Você é inteligente, trabalhadora. Vai encontrar outro lugar rapidinho. Sempre soube se virar. 30 dias. 365 dias por 10 anos. E agora tudo se resumia a 30. 30 dias para empacotar uma década de trabalho, de esperança, de vida. Eles não estavam apenas me tirando uma casa. Eles estavam roubando meu passado e meu futuro de uma só vez, com um sorriso no rosto. Senti uma dor tão funda, tão aguda, que pensei que meu peito ia se partir. Mas por baixo da dor, algo mais começou a borbulhar. Uma frieza, uma clareza cortante. Eles me viam como um obstáculo temporário, um detalhe a ser resolvido. Eles não faziam ideia de com quem estavam mexendo. Levantei meu olhar para eles, que agora me encaravam com uma mistura de pena e impaciência. Eu não gritei. Eu não chorei. Forcei meus lábios a se curvarem em um sorriso, o mais gelado que consegui produzir. O presente de casamento deles para a minha irmã se tornaria o maior pesadelo. A primeira noite depois do anúncio foi a mais longa da minha vida. Eu não dormi. Fiquei sentada no sofá da sala, o mesmo que comprei depois de economizar por 6 meses, e olhei para cada canto daquele lugar. Cada parede pintada, cada lâmpada instalada, era um pedaço da minha história. A dor da traição era um ácido me corroendo, mas conforme as horas passavam, a tristeza deu lugar a uma raiva fria e calculista. Eles contavam com as minhas lágrimas, com a minha submissão. Contavam que a filha independente simplesmente arrumaria suas coisas e desapareceria em silêncio. Eles me subestimaram pela última vez. Na manhã seguinte, a primeira ligação que fiz não foi para uma imobiliária, mas para uma advogada especialista em direito imobiliário. Marquei uma consulta para o mesmo dia. Quando me sentei em seu escritório, eu me sentia pequena e desamparada. Mas enquanto eu contava minha história, a advogada me ouvia com uma atenção que minha família nunca me deu. Juliana, ela disse ao final, o que seus pais estão fazendo não é apenas moralmente condenável, é legalmente questionável. Existe um princípio no nosso direito chamado enriquecimento sem causa. Significa que ninguém pode enriquecer às custas de outra pessoa, sem um motivo justo. Você investiu uma fortuna e uma década da sua vida nesse imóvel com base em uma promessa. Eles não podem simplesmente te chutar e ficar com todo o valor que você agregou à propriedade. Pela primeira vez em dias, senti um fio de esperança. Ela me explicou que nosso acordo verbal tinha validade, especialmente com provas. Os dias seguintes foram uma caçada implacável ao meu passado. Transformei meu quarto em um quartel-general. Revirei caixas, gavetas e arquivos. A primeira vitória foi encontrar a maioria dos recibos. Notas fiscais de cimento, areia, fios, as caríssimas janelas de vidro temperado, os móveis planejados, a nota da empresa que instalou o deck. Somando, o valor passava dos R$200 mil. Cada papel era uma arma. Depois, vieram as fotos. Eu tinha centenas delas, documentando cada etapa da transformação. Criei uma pasta chamada Antes e Depois. As imagens do antes mostravam o lixo, o mofo, as paredes rachadas. As do depois mostravam uma casa de revista. A prova era visual, inegável. Por fim, mergulhei em 10 anos de mensagens com meus pais. E então eu encontrei uma mensagem do meu pai de uns 4 anos atrás, depois que eu terminei a reforma da cozinha. Ele escreveu: "Ficou maravilhoso, filha. Continue investindo com força, seu dinheiro está bem aplicado. Um dia isso tudo será seu por direito." Era a prova da promessa. Salvei a captura de tela como se fosse um tesouro. Com um arsenal de provas em mãos, decidi que era hora de uma última conversa. Eu os convoquei para uma reunião na minha casa. Meu pai, minha mãe, Amanda e seu noivo, Rodrigo,
Vieram com a arrogância de quem já venceu a guerra. Sentamo-nos na sala. Eu estava estranhamente calma. Coloquei uma pequena pasta sobre a mesa de centro. Eu pedi que viessem porque preciso entender se vocês têm noção do que estão fazendo. Comecei, com a voz firme. Juliana, não vamos discutir de novo, meu pai cortou impaciente. A decisão está tomada. É um presente para a sua irmã. Um presente construído com o meu dinheiro e o meu trabalho. Retruquei, abrindo a pasta. Eu tenho aqui os recibos de cada centavo que gastei. Tenho fotos de como ela era antes e de como ela é agora. E tenho mensagens suas, pai, me incentivando a investir porque um dia ela seria minha. O rosto do meu pai ficou pálido. Minha mãe começou a mexer nervosamente no anel em seu dedo. Isso é ridículo! Amanda explodiu. Rodrigo, ao seu lado, parecia profundamente desconfortável. Você está sendo egoísta. Sempre se achou melhor com essa sua independência. Acha que não sabemos que você se sentia superior por ter construído seu próprio lugar? A fúria dela era tão genuína que me chocou. E então, ela soltou a verdade que eles nunca planejaram que eu soubesse. Papai e mamãe estão cheios de dívidas por causa do meu casamento. Eles precisam vender esta casa para se recuperarem. E sim, eles queriam me dar um presente porque eu mereço. E também queriam colocar você no seu lugar de uma vez por todas. Ela gritou com o rosto vermelho. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Rodrigo olhava para Amanda como se ela fosse uma estranha. Meus pais estavam petrificados. A máscara deles finalmente havia caído. Não era apenas um presente. Era um plano para resolver seus problemas financeiros às minhas custas. E pior, para me humilhar. Eu os encarei, um por um. A dor ainda estava lá, mas agora ela tinha uma companheira. A certeza. A certeza de que eu estava fazendo a coisa certa. Obrigado por ser tão honesta, Amanda, eu disse, com uma calma que os assustou. Você acabou de me dar exatamente o que eu precisava. Peguei minha pasta, levantei-me e fui em direção à porta. Meu advogado entrará em contato com vocês. Depois daquela explosão de sinceridade, a Guerra Fria se instalou. Meus pais não me ligaram. Eles provavelmente esperavam que eu perdesse o fôlego e desistisse. Eles não poderiam estar mais enganados. A confissão da minha irmã solidificou meu caso, mas a verdadeira reviravolta, a peça que mudaria o jogo, veio de onde eu menos esperava. Veio na forma de uma ligação da minha avó paterna, vó Helena. Minha neta, ela disse com a voz embargada. Eu não aguento mais guardar isso. O que seu pai e sua mãe estão fazendo com você é uma maldade que o seu avô jamais perdoaria. Eu não entendi de imediato. Vó, do que a senhora está falando? Do dinheiro, Juliana. O dinheiro com que eles compraram essa casa. Ela continuou. Quando seu avô faleceu, ele deixou um dinheiro específico, separado. Ele deixou escrito que esse dinheiro deveria ser usado para ajudar a dar um lar para as duas netas dele. Para você e para a Amanda. Era para ser dividido, para dar a entrada na casa de cada uma. Seu pai era o administrador desse dinheiro. Ele tinha o dever de proteger o seu futuro, não de roubá-lo para dar para a sua irmã. Fiquei em silêncio, absorvendo o tamanho daquela revelação. Não era apenas uma promessa. Era sobre a minha herança. Um direito que me foi negado e escondido por mais de uma década. Eles não só se apropriaram do meu trabalho, como também do último desejo do meu avô. A traição era mais profunda do que eu jamais poderia ter imaginado. Vó Helena me enviou uma cópia do documento que seu advogado guardava. Estava tudo lá, em preto e branco. A reunião final não foi na minha casa. Foi na sala de conferências do escritório da minha advogada. O ambiente era frio, impessoal e sério. Meus pais chegaram acompanhados por um advogado que parecia tão cansado quanto eles. Tentaram manter uma fachada de dignidade, mas seus olhos não escondiam o pânico. Amanda não estava lá. Minha advogada começou a reunião, apresentando as planilhas de custos, as fotos, a transcrição da mensagem do meu pai. O advogado deles tentou argumentar, falando sobre a falta de um contrato formal. Então,
Minha advogada jogou a última carta sobre a mesa. E temos também isto, ela disse, deslizando uma cópia do documento do meu avô pela mesa. Um documento que prova que o imóvel foi adquirido com fundos de um legado destinado a ambas as netas, o que nos leva de um caso de enriquecimento sem causa para um possível caso de apropriação indébita e quebra de dever fiduciário. O baque foi visível. Meu pai olhou para o papel como se ele fosse uma serpente. Ele abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Minha mãe começou a chorar baixinho. A batalha havia acabado. Eles não tinham defesa. Diante da ameaça de um processo que os arruinaria financeira e publicamente, eles não tiveram escolha a não ser se render. O acordo foi brutal para eles e justo para mim. Eles foram forçados a me pagar cada centavo dos R$200 mil que investi, com correção monetária. Além disso, tiveram que me pagar a minha metade do valor da herança do meu avô, também corrigida. E, por fim, uma compensação substancial pelas benfeitorias e pelo valor de mercado que meu trabalho agregou ao imóvel. A quantia final era o suficiente para que eu pudesse comprar um imóvel novo, sem financiamento. O relacionamento com meus pais se rompeu. A assinatura daquele acordo foi a última vez que nos falamos. O silêncio deles foi a sua sentença final, a admissão de sua culpa. Em contrapartida, minha ligação com a minha avó se tornou a âncora da minha vida. Ela era a minha família de verdade. Com o dinheiro na conta, iniciei a busca pelo meu novo lar. Foi diferente desta vez. Eu não estava procurando por um projeto. Eu estava procurando por um santuário. E eu o encontrei. Um apartamento ensolarado com uma varanda espaçosa, em um bairro tranquilo. No dia em que assinei a escritura, no dia em que o meu nome constou como a única e legítima proprietária, eu senti um tipo de paz que nunca havia conhecido. Ao girar a chave na fechadura pela primeira vez, eu não senti o cheiro de tinta fresca ou madeira, mas o cheiro de liberdade. Meses se passaram. Um dia, recebi uma mensagem de Amanda. Ela queria conversar. Encontrei-a em um café. Ela parecia diferente, mais magra, com olheiras. Ela me contou que o noivado com Rodrigo havia terminado. A revelação na sala de estar foi o começo do fim para eles. Ela disse que começou a fazer terapia e que estava começando a entender a dinâmica tóxica da nossa família, o favoritismo, a pressão. Eu sinto muito, Juliana, ela disse, e seus olhos se encheram de lágrimas pela primeira vez. Eu fui egoísta e cruel. Eu sinto muito de verdade. Eu a escutei. Eu não senti raiva, nem um grande ímpeto de perdoá-la. Eu apenas senti uma espécie de fechamento. Eu espero que você encontre o seu caminho, Amanda. Foi tudo o que eu disse. Hoje, minha vida é irreconhecível. Meu apartamento é o meu refúgio, decorado não com o suor do sacrifício, mas com a alegria da escolha. Encontrei um novo amor, um homem bom que me admira pelo que sou. Minha vingança não foi ver meus pais sofrerem, embora tenham colhido o que plantaram. Minha verdadeira vitória foi a superação. Foi descobrir que um lar não é feito de paredes. Um lar é feito de respeito, segurança e amor. A casa que eles me tiraram me forçou a sair em busca de mim mesma. E ao me encontrar, eu finalmente construí o meu verdadeiro lar.